Boa noite. Já tem umas pessoas entrando, então eu vou começar as saudações iniciais e agradecer a presença de todos que estão entrando. Essa é a primeira live do projeto Bebê a Bordo, que é sobre a importância da amamentação. Outras duas vão acontecer esse mês, também em alusão ao Agosto Dourado. A certificação ocorrerá ao final desses 3 eventos, todos juntos em um mesmo certificado. Daqui a pouco mais, daqui uns minutos, a gente libera o formulário para que vocês possam completar e é como a gente vai fazer o controle da presença das pessoas que participaram. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Bebê a Bordo, que é o projeto que está organizando essas lives. O projeto Bebê a Bordo, conversando com gestantes e famílias sobre gravidez, parto e puerpério, foi criado no ano de 2018, mediante uma demanda de atividade de educação e saúde no período de gravidez e puerpério, nas unidades básicas de saúde do município de Pelotas. E por compreender, né, as importâncias das consultas pré-natais e que elas não garantem o acesso às informações necessárias durante esse momento, que é singular, né, na vida das mulheres, foi criado esse projeto para suprir essa necessidade. Durante a pandemia, por conta do distanciamento social, estão sendo realizadas as atividades online através das redes sociais do projeto, como a produção de conteúdos e essas lives, que são as primeiras realizadas pelo projeto. E também tem acontecido encontros com as gestantes que usam um pouco dessa metodologia utilizada anteriormente presencial, e hoje a gente tem tentado fazer online, para que nenhuma delas fique desamparada. Então, uma pergunta que deve estar acontecendo é por que o agosto é considerado o mês da amamentação? E por que o Agosto Dourado? Há cerca de uns 20 anos, é celebrada a Semana Mundial do Aleitamento Materno, entre os dias 1º e 7 de agosto, sendo considerada um veículo de promoção do aleitamento materno em 120 países. No Brasil, essa semana foi oficializada através de uma portaria de consolidação, que é de número 1, do dia 28 de setembro de 2017. E com a lei 13.435, ficou instituído, também de 2017, ficou instituído o mês de agosto como o mês do aleitamento materno. Então, só para contextualizar um pouco por que a gente está fazendo isso nesse mês. E o agosto dourado, essa cor dourada, ela simboliza o padrão ouro, que é considerado a qualidade do leite materno, atribuindo uma importância à amamentação que vai muito além da nutrição, que é o tema tratado na live de hoje. Eu queria pedir também para vocês que interajam com a gente aqui durante a live. A professora Ana vai tentar responder ao final da fala dela algumas perguntas que vocês colocarem. As que não forem possíveis de serem respondidas hoje serão respondidas posteriormente através dos comentários. Então, vocês não se preocupem que a gente vai tentar responder todas as perguntas que forem deixadas. Então, eu queria convidar a professora Ana, que é expert na área do aleitamento materno e aceitou gentilmente partilhar um pouco do seu conhecimento e experiência com o tema. Eu vou chamar a professora Ana, então, para se apresentar um pouco para a gente e iniciar a fala dela, e até mais. Eu vou sair da transmissão, mas assim que possível eu entro novamente para conversar com vocês de novo. Boa tarde a todas, todos. Obrigada, Larissa. Obrigada pelo convite. Obrigada, Cid, as colegas, a Marina, por esse convite carinhoso de eu estar aqui com vocês. Né? Quando tu diz que eu sou expert, né, a gente está sempre aprendendo. Na verdade,
é um trabalho que eu faço com muito carinho e uma grande paixão, que é ajudar mães a conseguirem amamentar seus bebês, né? A gente tem feito isso há bastante tempo, no início da minha carreira como enfermeira, e principalmente na área de neonatologia. Então, a gente vai sempre aprendendo, estudando, né, e tentando levar esse conhecimento e o desenvolvimento dessas habilidades, né, para compartilhar com colegas, com jovens acadêmicos e acadêmicas como vocês, né? Então, é um grande prazer estar aqui contigo, Larissa. Na verdade, a minha história com aleitamento tem a ver com a minha atuação, então, de enfermeira da área materno-infantil e trabalhando em UTI pediátrica inicialmente, depois com neonatologia e também em alojamento conjunto, que eu tive a oportunidade bem no início da minha carreira. E eu acredito muito e tenho convicção que é uma importante, o aleitamento materno é uma importante estratégia para a gente assegurar o bem-estar das crianças, a saúde mental, o vínculo, enfim, né? Todas as coisas boas, os benefícios, como tu mesmo disseste, né? Que vão muito além da nutrição, né? Se fala muito hoje, então, em todos os desfechos positivos, né? Em relação à prevenção de doenças como obesidade, né? O aumento do colesterol, a questão da inteligência dos bebês, a construção cerebral, né? E principalmente o vínculo. E há pouco eu estava lá falando na rádio de uma sociedade mais amorosa, de uma sociedade sustentável, né? Então é um ato sagrado amamentar, né? Embora a gente reconheça todas as questões que estão imbricadas, né? Como a gente diz, é uma empreitada, é uma trajetória, né? De aprender a amamentar, onde mães e bebês estão se conhecendo e onde é importante o suporte familiar, o suporte dos profissionais de saúde, né? E especialmente nesse momento que estamos vivendo de distanciamento e até de um pouco de solidão, isso pode ter algumas implicações, né, para essas mulheres que estão aprendendo a amamentar, né? E como tu bem falaste, a origem do projeto de vocês, que é muito interessante, e parabenizo então a CID por toda a construção desse projeto. Nós temos ainda muita dificuldade nos cuidados de pré-natal de fazer essas orientações, de fazer a educação para o aleitamento materno, né? E durante muito tempo isso também foi um problema até na formação dos cursos, né? Nós tivemos no Brasil 50 anos, no mundo 50 anos de desmame, com a introdução de fórmulas lácteas, enfim, né? E na época que eu entrei na faculdade, em 82, eu tive a graça de ter uma professora que era uma incentivadora, porque os cursos de saúde, durante muito tempo, eles não preparavam os profissionais, não era falado na importância do aleitamento materno. Então, a gente sabe que houve toda uma lacuna de falta de preparo, e eu ousaria dizer que hoje, em 2020, também temos essa lacuna, né? Porque às vezes não é dado como prioridade as horas de formação nos cursos de graduação de saúde, em todos os cursos, elas são ainda, no meu entendimento, são precárias, né? E nós estamos aqui em Pelotas, uma cidade que temos a honra de ter um dos maiores estudiosos e pesquisadores na área de aleitamento materno, que é o professor César Victor, à frente do seu grupo de pesquisa de epidemiologia, e lamentavelmente nós não temos ainda um banco de leite, que é um local importante de apoio, né? Então, todas essas reflexões são relevantes neste momento em que a gente repensa tantas coisas da nossa vida, né? E também falar um pouquinho para vocês em relação ao projeto que eu venho desenvolvendo, cujo nome é o Seja Doce com os Bebês, e agora também Seja Doce com as Mamães, do ponto de vista de que a amamentação também pode ser uma estratégia consistente de redução da dor em pequenos procedimentos dolorosos em crianças de 0 a 12 meses, né? E agora eu fiquei muito feliz, estou muito satisfeita, porque em março houve uma normativa do Ministério da Saúde, então falando sobre isso nas nossas salas de vacinação, e
recomendando a amamentação, porque nós ainda não tínhamos isso no Brasil. Eu colaborei até o final de 2018, tive a grata satisfação de colaborar com o Programa Nacional de Imunização, na elaboração do seu manual de normatização, que lamentavelmente ainda não foi publicado. Mas dentre essas recomendações, então, a gente segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que foi publicado o primeiro documento em 2015, setembro, e também toda a diretriz da professora Ana Tádio, que é da Universidade de Toronto, com quem eu tive a oportunidade de estar agora nos meses de janeiro e fevereiro lá no Canadá. Então, é muito bom, porque é um trabalho de formiguinha, como a gente diz, né? Levar esse benefício da redução da dor para as crianças através da amamentação e de uma importante estratégia de saúde pública, que é a vacinação, é muito bom, é muito gratificante, né? E a gente faz um esforço tremendo com as colegas, com os alunos, alunas, né? No sentido de promover a disseminação desse conhecimento, né? Que inicialmente até havia bastante resistência de alguns profissionais, né? E os estudos que demonstraram e que foram sendo realizados nas últimas 2 décadas, eles são suficientemente bons, com evidências robustas, para que a gente dê o suporte da amamentação para a modulação da dor, então. E aí, Larissa, também eu gostaria que tu voltasse para tu me dizer o que tu queres que eu fale exatamente, se tu queres que eu fale sobre o projeto Seja Doce, que a gente desenvolveu aqui junto às unidades básicas de saúde, se tu tem um roteiro magnífico. Oi, dá para me ouvir bem? Estou te ouvindo. Tá bem. O tema desse ano é sobre sustentabilidade. Eu queria um pouco que tu relacionasse um pouco essas duas coisas, porque para algumas pessoas pode ser coisas completamente distintas, né? E aí, se tu pudesse relacionar um pouco com esse tema, que é o enfoque desse ano, eu acho que seria muito interessante. E quando eu falo assim, tu pode ficar porque eu acho melhor, senão eu me sinto sozinha aqui tá na bem. live. Quando eu falo da construção de uma sociedade com mais amorosidade, a gente está falando exatamente disso, né? Nós fomos obrigados, agora o mundo parou para a gente pensar nas nossas relações, né? As relações Ana, econômicas. Deixa eu só te interromper. Tem como tu aumentar um pouco o volume do teu microfone? Eu não queria ter interrompido. Peraí, só um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Obrigada. Parei, Desculpa ter te interrompido. Vou aumentar um pouquinho mais. Tá bom assim, Larissa? Tá ótimo, me ouvindo tá bem? ótimo. Tá, Sim, eu estava me ouvindo baixo. Obrigada. Tá, desculpa ótimo. ter te interrompido. Não, é excelente. A gente faz tantas lives e conexões, chega no finalzinho, a gente já está meio assim perdido. Mas, na verdade, como eu havia falado, nós somos obrigados, assim, é uma pausa, né? O planeta inteiro parou para pensar nas nossas relações, nessa ótica neoliberal, desse capitalismo selvagem, no consumo excessivo dos recursos, né? E a gente, quando traz isso para o lado da maternidade, do sagrado, do biológico, do ato de amamentar como algo sagrado e que é inerente à condição humana, né? Da plenitude, da feminilidade das mulheres, da valorização. Então, acho que está bem alinhado com essa questão, né? Que também promove, né? Uma sociedade mais justa, mais pacífica, né? A questão dos vínculos, né? Da construção dos vínculos. Eu falava hoje em Winnicott, e a minha filha estava ouvindo assim, mãe, tu sempre fala em Winnicott, mas não tem como não falar em Winnicott, nem falar em vínculo, né? Da formação da parentalidade, e nós temos excelentes políticas públicas, uma delas o método Canguru, que foi, como lei, foi reconhecido em 2002, né? Há 18 anos atrás, nós estamos em 2020, né? Que vê a família como protagonista, né, da criação desses bebês, e a gente tem muitas situações, muitas demandas, né, Larissa, e que é um desafio constante para vocês que estão iniciando a carreira de vocês na área de saúde, e chamar atenção para essa importante estratégia que é a amamentação, né, que é algo de baixo custo, né, falando em termos
de que está acessível, né? Que é possível a gente ensinar e apoiar, né? As mães. E é importante também sensibilizar os profissionais de saúde, né? Para que a gente possa ter pessoas mais acolhedoras, né? Afetuosas, nesse momento tão delicado da vida das mulheres, né? Porque muitas vezes, como nós já havíamos pontuado e tu destacaste também, durante o pré-natal pode ser avaliado algumas questões que não dão conta dessas mulheres se sentirem confiantes, né, para a amamentação. Então, é extremamente importante que a gente consiga sensibilizar os serviços de saúde, os profissionais, e principalmente durante a formação, psicólogos, nutricionistas, enfermeiras, médicos, enfim, que possam realmente se dedicar a estudar a complexidade do ato de amamentar, né? Porque nós somos mamíferos, mas, na verdade, é completamente diferente na nossa cabeça de mulheres, né, de seres humanos. A nossa fragilidade, os nossos medos, isso pode interferir, a ansiedade, né, de como lidar com um serzinho, com o bebê, as técnicas incorretas, enfim. E por isso, quando a gente fala que é muito além da nutrição, a gente sabe, os estudos estão aí há 30 anos, o professor César Victor mostrou, né, do desfecho, do benefício, né? Mas a grande pergunta, a grande questão é assim, como fazer isso, né? E como que nós queremos uma sociedade mais pacífica, com mais tolerância, e como que a gente pode apoiar essas mulheres, né? Mulheres jovens, mulheres que já têm outros filhos e que não tiveram a experiência satisfatória da amamentação, né? E a gente conhece muitas histórias sobre isso. Agora mesmo a gente recém concluiu o curso de amamentação direcionado a estudantes de graduação de enfermagem, foi muito bacana e a gente teve uma série de relatos, né, de mulheres que não tiveram sucesso na amamentação dos seus primeiros bebês, seus primeiros filhos, e que depois aprenderam assim sozinhas, às vezes a duras penas, né? Portanto, essa é uma importante questão de prioridade social, né? Se a gente pensar também agora que muitas colegas estão trabalhando em casa, afastadas, né? As crianças estão fora da escola, e quantas mulheres têm filhos pequenos, tarefas domésticas, né? Estão se cobrando, às vezes, com o excesso de produtividade, né? Do ponto de vista até acadêmico, né? Então, da gente parar um pouquinho, né, para pensar o que é importante na nossa vida, né? E o que é importante e como ajudar essas mulheres, né, para que elas tenham satisfação, né, e gratificação para amamentar. É uma coisa importante do ponto de vista assim, das famílias darem esse suporte, porque muitas delas, né, Larissa, estão sozinhas, né, longe, às vezes, das avós, né? Algumas famílias não tiveram exemplo de amamentação, então a gente sabe disso que é muito difícil, né? Às vezes as mulheres desejam, querem, mas têm medo. Muitas notícias equivocadas, muitos comentários negativos, né? Que amamentar é difícil, que dói e que não é possível. E a gente, às vezes, fala que a gente é favorável à amamentação, mas a gente não tem, por exemplo, na nossa universidade, nós não temos salas de amamentação no nosso campus, nós não temos pessoas fazendo isso de direito de fato, né? A gente não cuida das nossas lactantes, né? Com o devido carinho e delicadeza, né? A gente vê, às vezes, com muita dificuldade, situações que ocorrem nas nossas instituições hospitalares, né, públicas e privadas, com pessoas dizendo coisas muito desconexas e as mulheres perdidas, né, nessa situação. Então, eu penso que este é um momento crucial na vida da gente, né? Essa pandemia está trazendo muitas coisas para a gente pensar, e quando foi proposto, né, essa ideia de se trabalhar de uma forma sustentável, né, para o planeta, eu acho que é o resgate do sagrado, do direito de amamentar, do biológico, do feminino, que é tão desvalorizado na nossa sociedade como um todo, né? Uma sociedade, principalmente nós aqui no sul do Brasil, uma sociedade patriarcal, escravocrata, excludente, e que não vê na mulher que amamenta
um capital humano. Isso a gente percebe muito, né? Então, para mim, é isso que está em jogo agora. E envolvendo um pouco dessa questão do patriarcado que tu citou agora, eu queria saber como que eu e outras pessoas, tenho certeza, como envolver os pais, já que, como a professora Marina falou agora para mim, e a ideia dessa pergunta foi dela, inclusive, como envolver os pais no sentido dos homens, na amamentação e nesse processo inteiro, porque, como bem lembrado, agosto também é o mês dos pais, né? Tem o Dia dos Pais. Então, como envolver os homens nessa questão também, nessa temática, e principalmente no apoio emocional, que, como tu disse, é uma coisa que gera ansiedade, gera medo, gera muita coisa. Então, se tu pudesse falar um pouco disso. Eu tenho exemplos muito interessantes de várias colegas, né? E a gente tem hoje o pré-natal do homem, o homem participando, né? E envolvendo os homens mais jovens, né? Eu sou de uma geração que o meu pai não ajudava a trocar fraldas, embora eles fossem bons pais naquele modelo. E hoje a gente já tem uma outra geração de jovens que se envolvem, que cuidam, né? Os meus irmãos já cuidaram mais das crianças, dos bebês, né? Das minhas sobrinhas. Os jovens homens, eu estou me referindo, né? O meu neto, que viu a minha filha amamentar, ela também é enfermeira, ele pegava a boneca e ficava fazendo, né? A gente compartilhou uma foto do meu neto amamentando o bebê, e tem pessoas que são extremamente preconceituosas. Então, assim, eu acredito numa sociedade mais justa se a gente mudar esses valores, se nós mulheres, educarmos homens mais justos, né? Para que não sejam machistas, violentos, para que entendam e apoiem a amamentação. Eu vejo isso muito claramente no grupo social, eu vejo isso no meu genro, que apoia a minha filha a amamentar. Então, essa construção faz parte, Larissa, de toda uma educação, um processo de educação, um processo de mudança, que envolve mães e pais, como eu digo, os pais de uma maneira geral, que são protagonistas de uma relação. A construção da parentalidade, é o que dizia o nosso velho amigo Winnicott, né? Então, construir uma parentalidade é se apoiar, se ajudar. Claro que o pai não consegue, às vezes, amamentar o bebê, né? Não vai conseguir, né? Do ponto de vista biológico. Mas, por exemplo, o pai pode fazer o pele a pele, ele pode ajudar nas tarefas domésticas, ele pode ajudar aquela mulher que está tirando o soninho ali. A gente sabe como a gente cansa, como a gente fica exausta, né? Principalmente o primeiro mês, que os bebês mamam quase que de hora em hora, todo o desconforto que é no início, até a gente entrar, né, pegar a ginga da amamentação. Então, esses homens entenderem isso, né, os jovens entenderem, né, que ter um filho não é assim a mulher ter o filho sozinho, né, o ato da aparição, amamentar sozinha, não, né. É preciso educar os homens da nossa sociedade também, né, de uma maneira geral. Eu acredito muito que os mais jovens já estão mais receptivos e a gente tem mudanças fantásticas, incríveis, que a gente consegue observar, né? De um processo de dualidade, de apoio, né? De realmente como tem que ser, né? As pessoas se sentirem mais confiantes. Acho que é isso. E tu falou também, muito obrigada, foi ótimo, respondeu super bem. Falou sobre a importância do vínculo antes e também agora sobre o bebê querer leite a cada hora, com bastante frequência. Como tu vê esse tabu que tem sobre o aleitamento materno em público? Porque foi um debate que aconteceu há um tempo atrás, bastante enfocado nessa questão do aleitamento em público, e eu queria saber qual é a tua opinião e como a gente pode fazer com que isso não seja tratado dessa forma. Isso é uma grande tolice na nossa cultura, né? Principalmente de Brasil, né? Que as pessoas praticamente vivem mais nuas até, e isso não tem nada a ver com a conduta, com o caráter das pessoas, né? Então é extremamente... A gente está vivendo agora um momento de autoritarismo, de repressão, né? E uma coisa de hipocrisia. E como eu falei hoje na rádio, eu costumo não dar ibope, não dar crédito para algumas coisas, a gente tem que agir, né? Eu acho que o melhor é a ação e o exemplo. Então, por exemplo, eu sempre amamentei minhas filhas em público, né? Eu tenho uma filha de 31 e uma de 22 anos, né?
e brinco com a de 22, eu digo, tu é assim porque tu mamou 3 anos, né? Então, tem um cérebro diferenciado. Então, desde que não seja uma prática inaceitável, sei lá, nessa sociedade que as mulheres se cobrem mais, né? Vamos pensar lá nos Emirados Árabes, sei lá, né? Nunca vi ninguém amamentando lá em público, mas do ponto de vista não tem nenhum fundamento, né? Já vi vários exemplos, por exemplo, eu acho que foi na Finlândia, a primeira tinha uma ministra lá que foi uma parlamentar que foi amamentar lá, estava com a licença dela e foi lá amamentar no parlamento, enfim, né? As mulheres têm se colocado mais, né, nesse sentido. A gente viveu situações bem mais graves antes, viu, Larissa? E eu me lembro até que tinha uma atriz era uma atriz muito benquista aqui do Brasil, que era a Lucélia Santo. Quando começaram os movimentos das Amigas do Peito, começou pela Argentina, né? Na década de 80, enfim, né? Depois a Sociedade Brasileira de Pediatria veio nesse movimento todo, né? As mulheres lutando por isso, né? E hoje há muitos grupos, muitas organizações fazendo uso, inclusive, das plataformas de mídia social, como o Instagram, enfim, né? As mulheres muito mais empoderadas, né? E com muito mais desenvoltura. Para mim, o grande problema é ensinar, ajudar e apoiar nos primeiras semanas, né? Como tudo na vida, né? É um processo biológico, tem que ter calma, tem que ter paciência, né? Porque às vezes a gente tem toda a coisa teórica, né? Eu me lembro que quando eu era já enfermeira, eu fiz fissura de mamilo, né? Eu fiz trauma, fissura, porque eu fiquei encantada de ver minha filha mamando um tempão, assim, eu não sabia. Eu era uma enfermeira de UTI pediátrica, mas eu não sabia nada de amamentação, né? Eu fui aprender depois, né? Então, essas dicas, esse tempo que tem que ser dado, né? Essas mulheres também, e a confiança, para que elas se sintam à vontade de amamentar em público ou não, né? E também a gente tem que respeitar, às vezes, os pudores das pessoas, né? Também eu vejo o outro lado também. Eu já tive várias jovens, adolescentes, né? Que ficavam um pouquinho constrangidas. Então, de repente, assim, você tem esse sistema de enfermaria, alojamento conjunto que não tem a proteção e a privacidade, que eu acho ruim isso, né? Então, às vezes, está ali aquela pessoa que está amamentando, o marido da outra olhando, ela pode se sentir constrangida. E isso é natural, né? Tem a ver também com a sexualidade, a gente não pode ser hipócrita, né? E eu acho que a gente tem que aprender a respeitar. Mas do ponto de vista de amamentar em público, quando as coisas já estão super, né, tranquilas, a mãe está ali vestida, baixa a blusa, levanta a blusa, sei lá, praticamente tu abraça um nenê e quando ele abocanha, é quase que nem dá para ver, né? Não dá para expor o seio, né? E se a gente vê tanta exposição do ponto de vista sexual, né? As mulheres, aquela coisa louca, tem que botar silicone, tem a mama, não sei o quê, achar que sexualidade tem a ver com o tamanho da mama, né? Então a gente vive coisas muito bizarras, né? Em termos do que é disseminado, né? E as pessoas que não têm uma convicção e confiança, elas acabam sendo vulneráveis a esses comportamentos ridículos, né? E hipócritas, eu diria. Então, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso e também denunciar quando sofre esse tipo de preconceito, né? A gente vê vários lugares que tem agora, que a gente não via antes, né? O lugar, cadeira para amamentar, o espaço, né? Pela tranquilidade, enfim. Então, acho que a gente tem que se posicionar sempre, porque isso é um ato natural, né? É um ato lindo, né? De amamentar um bebê, é um ato natural, né? Um ato que é nosso, né? Biologicamente falando. Obrigada sobre isso. Gente, os comentários estão abertos. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu incentivo muito que vocês façam, porque é um momento muito importante de troca e a professora está aqui para nos sanar as dúvidas, anseios, enfim, tudo. Então, eu peço que vocês comentem e perguntem. E eu tinha uma outra pergunta também sobre a importância do aleitamento agora, nesse momento de pandemia, os cuidados que devem ter, que as mães devem ter com os bebês, enfim, com distanciamento, e como a desigualdade social pode influenciar nesse aspecto. Essa foi uma preocupação muito inicial minha, quando eu voltei ao Brasil dia 3, né, de março, Larissa, a pandemia foi o dia 11 que, né, estourou, foi dia 11, né, a pandemia,
E no dia 13 as aulas pararam e, enfim, foi assim, tsunami na minha cabeça. A primeira coisa que eu pensei, pedir ajuda, e foi uma coisa assim instintiva, foi buscar os elementos que pudessem me dizer, não, as crianças podem ser amamentadas, no caso de um suposto, né, possível contágio, uma suspeita de Covid-19, né, naquela mulher, ou mesmo na confirmação. E inicialmente a gente viu que tinha alguns profissionais de saúde, serviço já meio que querendo impedir, né, a amamentação, e logo em seguida já veio a Organização Mundial da Saúde, a Academia Americana de Pediatria, a Academia Canadense, né? Eu comecei a me relacionar com outros colegas que estavam fora do Brasil buscando esses documentos, até que o protocolo esse do Ministério da Saúde foi bem depois desses documentos, e eu ajudei muitas colegas, inclusive, dizendo que, na verdade, até os estudos recentes que foram feitos, nada é conclusivo sobre a transmissão, assim como a gente não tem transmissão vertical, a presença do vírus, né, como podendo ser transmitido das mães que estão amamentando, que tenham Covid positivo ou que sejam suspeitas. O que a gente fala é exatamente o bom senso. Se aquela mulher que tem o diagnóstico positivo, ela está clinicamente sem condições de amamentar, é uma situação, né? A gente sabe de muitas pessoas que estão assintomáticas ou que têm oligossintomáticas, né? O que a gente orienta? É exatamente, principalmente a questão da lavagem criteriosa das mãos, que isso é um cuidado neonatal que está sempre presente, né? Faz parte do nosso cacuete, e o uso da máscara. O uso da máscara e o distanciamento do bebê do berço, se for o caso da instituição hospitalar, né? Mas é perfeitamente possível. Inclusive, as pessoas queriam dizer assim, não, pode amamentar, mas não pode fazer contato pele a pele. Eu digo, opa, que coisa mais incoerente, porque a amamentação é pele a pele, agarrado na mãe, com, né, a boa pega. Então, assim, depois as pessoas começaram a cair a ficha e ver. Não há nenhuma contraindicação. A gente sabe do maior benefício do aleitamento para essas crianças do que você separar e impedir a amamentação numa situação como essa, né? E, então, até a gente fez um colega de vocês da Universidade Federal que faz artes plásticas, ele fez os desenhos para mim com as mães, com as máscaras. A gente está preparando um material também interessante. Eu tenho falado disso inúmeras vezes, falo nas mídias sociais, hoje falei de novo lá na rádio, né? E estamos vivendo principalmente a questão do movimento zero separação, né? Porque também vivemos uma coisa que foi cruel, vou aproveitar aqui a live, que é impedir os pais, pai e mãe, né, de estarem com seus bebês prematuros nas UTIs, e a gente sabe o quanto é fundamental o leite materno dessas mães para esses bebês, prevenção da enterocolite, a diminuição das infecções, né, falando na microbiota, né, lá do intestino, tudo que é importante, o colostro é vida, né, para esses bebês muito prematuros, ou nenês baixo peso. Então, é todo um movimento que as pessoas se acordaram, né? Esse movimento começou também na Europa, com os cuidados de neonatais, a Sociedade Europeia, enfim, as organizações de pais de bebês prematuros correram na frente, né? A gente já tem, então, uma série de questões sendo colocadas do ponto de vista que é perfeitamente aceitável e benéfico, mesmo que a mãe tenha o diagnóstico confirmado ou uma suspeita, e sabendo também das outras mães que têm bebês nas UTIs, né, que precisam desse apoio. Porque imagina o estresse, o próprio blues do parto, né, aquele período que já fica um pouco estável, né, e com maior risco dessas mães até desenvolverem um quadro de depressão. E com isso também afetar o vínculo dessas mães com esses bebês, né. Então é um conjunto de ações que a gente tem que ter muita serenidade, bom senso. Óbvio que a gente tem que ver o fluxo, né? Mas lembrando que pai e mãe não são visitas. Pai e mãe são familiares. Avós são familiares. Irmãos são familiares. Os bebês que estão sob nossos cuidados não são nossos, são daquela família. Eles ficam conosco em alguns momentos, né?
E nós temos o compromisso ético de ajudar essas mulheres, essas famílias, né, a cuidarem bem dos seus filhos, né? Eles não são nós. Obrigada. Outra coisa que eu queria saber, e daqui a pouco a gente já passa para as questões que estão colocando ali nos comentários, podem continuar, que todas que forem colocadas a gente vai tentar responder ao final da live. É muito importante, como tu tinha falado, o empoderamento da mulher, né, para ela amamentar, enfim. Eu queria saber quais são as repercussões e os problemas que podem ter aquelas mães que já saem, por exemplo, da maternidade com fórmulas prescritas, fórmulas industrializadas, né? E também envolvendo, acho, um pouco daquele outro tema que a gente estava falando da sustentabilidade. Uhum. E alguns familiares também que incentivam o leite de vaca, né, para as crianças. E aí eu queria saber um pouco mais sobre isso, e até se as pessoas que estão assistindo tiverem mais alguma questão, eu incentivo também que continuem mandando, que daqui a pouco mais a gente já responde. É uma situação que eu digo, é o verdadeiro combo, né, Larissa? É tudo interligado, interface. Porque um bebê prematuro, ele não se autoprescreve, a mãe não se autoprescreve fórmula, né? Então, são profissionais de saúde que prescrevem a fórmula. Por quê? Porque é mais confortável, porque eu não quero ajudar, porque eu não sei ajudar. Então, essa é a grande questão. Se eu não sei ajudar e se eu não sei como funciona, eu vou interromper o ciclo, né, e atrapalhar essa mãe, esse bebê, no processo de lactação. Então, é bastante complicado, né, porque a gente fica numa situação de extremo risco para esses bebês saírem com fórmula, né? Óbvio que as complicações são muitas. Esses dias eu também estava na rádio e um senhor que é, sei lá, professor de uma outra área, ele disse que ele se criou, ele disse assim, eu me criei tomando leite de vaca, né? E, enfim, aí eu disse para cada um que se criou tomando leite de vaca, que bom que o senhor sobreviveu, quase que eu disse para ele, porque quantas milhares de crianças tiveram distúrbios gastrointestinais, problemas respiratórios, especialmente os prematuros, né? O vírus sincicial respiratório, a gente sabe que o aleitamento ajuda a lidar melhor, protege, enfim. Existe uma série de questões que estão em jogo também, que é como sensibilizar e educar os profissionais de saúde para que não prescrevam essas fórmulas, né? Para que apoiem essas mulheres, né? São raros os casos que a gente não consegue fazer com que o processo de lactação, mesmo nos bebês muito prematuros, né, faz a transição da sonda ou para o copinho, enfim, né, a própria ensinar a mãe a fazer a ordenha, tudo isso é muito esforço e investimento. Então, precisa se investir na educação de profissionais, né? Nós não podemos imaginar que as coisas aconteçam magicamente. É preciso ter esse espaço. E principalmente para aquelas pessoas que estão utilizando o serviço público, o Sistema Único de Saúde, nós precisamos formar profissionais com expertise nessa área para atender. A gente sabe que até existem profissionais que fazem, né, outras ajudam, né, mas são profissionais às vezes que cobram por esse serviço, né? Nós precisamos urgentemente aqui na cidade ter um banco de leite para formar gente, para ter pesquisa, para treinamento. As nossas unidades básicas de saúde precisam ter efetivamente se candidatar ao título, né, amiga da criança, unidade básica amiga da criança, hospitais amigo da criança. Não é simplesmente certificar, ganhar o título e fazer a propaganda, não, tem que ter gente na linha de frente com expertise fazendo isso, né? E fazendo isso com muita delicadeza, com comprometimento ético, né? Então, aí a gente vai ter menos fórmula prescrita e mais gente educada na sociedade, né? Porque tem pessoas que acham que é muito fácil preparar aquela mamadeira ali, fazer uma fórmula, e não é, né? A gente até sabe de situações, né, que podem, né, Larissa, assim, a pessoa tentou de tudo e não conseguiu, né, por N fatores, mas essas são situações muito particulares, muito distintas, não é a maioria, né? E tudo que dá trabalho, que dá esforço, precisa ser colocado, né? Não é tão fácil fazer tudo assim magicamente, a gente precisa investir, né,
Por isso que eu volto a dizer, vocês são o futuro, né? É a espinha dorsal do sistema de saúde, né? A enfermagem em todas as áreas, né? E precisamos muitos profissionais que sejam realmente formados, né? Com essas habilidades em aconselhamento, em ajudar essas famílias, né? Gente, o formulário para certificação está nos comentários. Eu ia dizer na descrição, mas a gente está no Facebook. Vocês podem preenchê-lo, que daí ao final, como eu tinha falado no início, a gente vai disponibilizar o certificado ao final das 3 lives. E a gente tem uma pergunta, tem várias perguntas, na verdade, nos comentários. Eu vou ler o primeiro, da Aline. Existe uma posição correta que o bebê tem que ficar para que seja realizada a amamentação ou é individual? Bem legal a pergunta. É uma pergunta que aparece bastante. Na verdade, não existe uma posição ideal. Existe, claro, às vezes a questão da cabecinha, da pega, né, do eixo do corpo. Mas o nenê pode estar, tipo, bola de futebol americana, pode estar na posição cavaleiro, né? Eu costumo dizer que a posição ideal é a posição do aconchego e conforto para mãe e bebê, que ela consiga se sentir confortável para fazer isso, né, Larissa? Então, é muito particular, né? E às vezes, claro, a gente pode ajeitar na forma da pega correta e fazer com que fique melhor, né? O nenê consiga, às vezes o nenê tem a boquinha pequenininha, a mama um pouquinho maior da mãe, né? O mamilo maior. Então, é muito particular, é tudo muito singular, né? Existe, assim, a gente até brinca, não tem uma posição ideal, correta, né? A posição que seja confortável. Mas antes de responder, então, as perguntas, se tu me permite, eu só gostaria de retomar a questão da modulação da dor, que eu acho importante, né, destacar, e que foi o... Ana, e outra coisa, que até foi a professora coordenadora do projeto Bebê a Bordo, a Sidneia, que sugeriu, sobre a importância de continuar a amamentação durante a vacinação. Daí, se tu puder englobar essas duas... Exatamente. Bom, quando a gente começou a proposta do projeto, né, quando eu voltei, eu já estava organizando com as gurias da terceira coordenadoria de saúde e tive o apoio da nossa diretora aqui das ações, que na ocasião era Eliedes Freitas, enfim, e foi muito interessante porque nós construímos, né, parte do que eu fui fazer no Canadá, então, foi trabalhar com a questão da tradução e intercâmbio do conhecimento, né? O que significa isso? É tentar levar o benefício da ciência ao maior número de usuários desse conhecimento, sejam eles profissionais de saúde, gestores, né, pais, enfim. E quando a gente começou a fazer a proposta de trabalho, a gente trabalhou numa proposta integrada, nós fomos, então, buscar o apoio e trabalhar com as unidades básicas de saúde aqui do município de Pelotas, né? Numa proposta valorizando o Sistema Único de Saúde e trazendo esse conhecimento de vanguarda para que os usuários do Sistema Único de Saúde pudessem usufruir desse conhecimento, né? Então, foi isso que eu quis dizer no início. Eu também busquei a esfera federal, o Ministério da Saúde, na figura dos gestores. Na época, a doutora Carla era coordenadora do programa, para a gente realmente levar essa recomendação que é desde 2015, mas esse documento da Organização Mundial da Saúde, ele foi publicado em inglês e francês, né? Então, a gente é um país continental com língua portuguesa, isso é uma barreira de acesso, né? E muitas pessoas, então, desconheciam, existia também um temor, né? Que as pessoas me perguntam seguidamente se as crianças poderiam se afogar, se engasgar ou mesmo asfixiar, né? Durante a vacinação, algumas outras equivocadas, por exemplo, ter que esperar 30 minutos, 20 minutos com a vacina do rotavírus, enfim. E a gente sabe até que a vacina do rotavírus, a gente que também recomenda o uso das soluções adocicadas para manejo da dor, sacarose e glicose, quando não se tinha amamentação, né? Então, a gente poderia usar a vacina como ela tem 70%, né, de sacarose, e a gente poderia, então, indicar. Mas nós indicamos a amamentação para procedimentos dolorosos do tipo da vacinação, que foi o nosso projeto, né, que foi o carro-chefe do projeto. Hoje,
as enfermeiras fazem, inclusive, a coleta de sangue do calcânio, né, fazendo a amamentação. Eu recebo vídeos fantásticos, né? E ontem eu falava também com a colega da URGS, a Alessandra Vaccari, que ela também instituiu isso, né, lá nas unidades lá do clínicas, enfim, nas unidades básicas de saúde com as quais ela trabalha, com alunos e profissionais. E o nosso projeto, como ele também fez uso dos vídeos, né, esses vídeos estão disponibilizados no YouTube, é Amamentar para Reduzir a Dor da Vacinação, dos 2 e dos 6 meses. Eles estão hoje com 9 idiomas, e graças a esses vídeos, que a gente considera como uma estratégia de tradução do conhecimento, eles sintetizam o que tem nos estudos, na meta-análise, nas revisões da Cochrane, nos estudos clínicos que foram desenvolvidos ao longo dessas 2 décadas, né, Larissa? E como que a gente levaria, então, esse conhecimento? E eu tive, assim, a grata satisfação de trabalhar com as enfermeiras, profissionais de saúde, agentes comunitários, técnicas de enfermagem, enfim, todos se uniram no esforço da gente implementar essas recomendações, né, antes mesmo do Ministério da Saúde. E volto a dizer, quem produz ciência são os pesquisadores, quem produz evidência são os pesquisadores. Não é o Ministério da Saúde que produz a ciência, é o contrário, gente. A gente produz a ciência, vocês produzem a ciência. O conhecimento é produzido dentro das universidades, com os pesquisadores. E esse conhecimento de robustez, de evidência científica, ele tem que ser colocado em prática, ele tem que ir para o contexto clínico. E os vídeos mostram claramente isso. As pessoas gostam de ver a evidência em ação, né? Se eu te apresentar hoje uma revisão sistemática de 300 páginas com testes estatísticos, enfim, dá um cansaço, né? E os profissionais de saúde não conseguem consumir o número de artigos hoje publicados no mundo, é inadmissível isso. Então, a gente tem que criar estratégias para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E foi o que a gente fez com o nosso projeto, Seja Doce com os Bebês. O nome do projeto não é minha ideia, é o programa de pesquisa da doutora Denise Harrison, né? Foi durante o meu estágio de pós-doutorado lá em Ottawa. A Mariana a Mariana Bueno já trabalhava em São Paulo, foi ela que gravou o áudio do vídeo, né, do Seja Doce com os bebês, o primeiro vídeo dos recém-nascidos. E então tudo isso foram estratégias que foram colocadas e a gente trabalhou com muito respeito, com muita cordialidade, entendendo os temores das colegas, inicialmente, de todos, né? Os odontólogos, psicólogos que participavam das inúmeras reuniões que a gente fez, junto com as unidades básicas, junto à Secretaria de Saúde de Pelotas, fazendo uma proposta integrada, né? Fomos trabalhando aos pouquinhos, e hoje eu fico muito feliz, como eu disse, de saber que essa recomendação, inclusive com a técnica de não aspiração, né, que isso aí é uma coisa lá de 1932, Larissa, que as pessoas ainda acham que tem que aspirar para fazer a vacina, não. E até o Canadá, as escolas de enfermagem, né, muitas colegas e eu mesma aqui, a gente teve várias situações que as pessoas dizem, mas como? O Ministério da Saúde não diz isso, né? Não é? Então, a gente sabe que a administração rápida também, não adianta a gente colocar o bebê no peito, fazer a amamentação correta, ir lá e produzir dor, né? Com aquele movimento de aspiração, de mais tempo da agulha no músculo, né? Então, hoje, essa recomendação está ali na normativa, que foi publicada 25 de março desse ano. Então, tu imagina assim, eu quase chorei quando eu vi isso, eu realmente me emocionei muito, foi a Alessandra que me enviou. Nós estávamos assim, meu Deus, soltando foguetes, né? Porque finalmente o próprio documento, aquele da Organização Mundial da Saúde, eu fiz a tradução junto com o nativo da língua inglesa. Foi assim, minha carta na manga para trabalhar com os colegas, né? Parte do meu trabalho foi feito no Facebook. Então, nós usamos o Facebook como uma plataforma para disseminar o conhecimento. Também publicamos os artigos contando essa história, né? E agora, mais recentemente, nós publicamos também, junto com a doutora Denise Harrison e uma outra amiga que é pesquisadora, a doutora Denise Gastaldo, que foi quem me apresentou o Canadá. Eu vou para o Canadá, eu conheci o Canadá graças a Denise Gastaldo e fui recebida.
Então, trabalhamos nessa perspectiva de tradução do conhecimento, nesse artigo, que está publicado na Revista Brasileira de Enfermagem, e ilustrando toda a nossa caminhada desde 2018, né? E também foi com grata satisfação que o ano passado, no final do ano passado, eu recebi o prêmio, né, de pesquisador de país em desenvolvimento, graças a esse projeto, né? Que eu dedico esse prêmio a todas as colegas, as alunas de enfermagem que participaram comigo ativamente, porque foi um projeto desenvolvido sem nenhum financiamento, só o meu financial support, e muito esforço, muita dedicação e muito comprometimento, muitos cafés científicos que nós fizemos na Biblioteca Pública, inclusive um deles com a participação do professor César Victor, também foi nosso parceiro nesse projeto. Então, assim, é muito bom a gente poder mostrar que ciência também se faz de outra maneira e que o benefício da ciência tem que ser colocado, né, para o sistema de saúde, para as pessoas de modo geral. E a gente não pode se fragilizar, se intimidar, né, diante das recusas de financiamento, diante das pessoas que não acreditam na ciência, né? Então, eu acho que esse é o grande compromisso da gente. Parabéns, e eu tenho mostrar, Larissa, assim, ó, para as perguntas, né? O nosso carro-chefe aqui, os Boris, né? E muitas crianças que participaram, das colegas, que foi maravilhoso, né? E o último café científico, inclusive, a gente teve a participação das crianças desenhando lá na biblioteca pública, ouvindo, né? Eu lembro dos desenhos da menina da Carol Link, que fez lá o desenho para amenizar a dor, a coisa mais linda do mundo, as crianças falando de mitigar a dor da vacinação. Então, tudo isso é assim, é uma grande construção, né? É um trabalho de formiguinha. Sim, mas pelo jeito a gente já está tendo grandes avanços, né? Só esse reconhecimento pelo prêmio já é um grande avanço. Antes de passar... eu só ia te dizer que, olha a coincidência, né? É tudo muito emocionante eu estar aqui hoje com vocês e contigo, porque a premiação seria nessa semana, de 4 a 7 de agosto, lá em Amsterdã, na Holanda, né? E daí, com toda essa situação da pandemia, mas aí eu digo assim, olha o que é, né? A vida dá umas voltas na gente, e eu sei que o ano que vem, com certeza, a gente vai poder ir lá receber esse prêmio e compartilhar com as colegas que ajudaram, né? Então, mas hoje a gente está aqui, então isso é muito bom, eu estar aqui com vocês falando, né, de amamentação. Sou muito grata a vocês, ao convite das colegas, né, para participar desse evento. A gente que é grata por ter aceitado e estar aqui, e eu me sinto extremamente honrada de estar mediando, até dar um certo nervosismo, né, porque, não sei, é diferente. Tá ótimo. E antes... Obrigada. E antes de passar para a pergunta, eu queria saudar as professoras que estão assistindo a live. Eu vi ali que a professora Taylor, do projeto de práticas integrativas e complementares, e a professora Adrize, que também é uma colaboradora do projeto Bebê a Bordo, estão assistindo, queria agradecer. E passando para a próxima pergunta, da Nina Abrantes. O uso de chupeta e mamadeira pode ser prejudicial para o bebê? Se sim, por quê? Toda vez que a gente fala, é importante destacar o contexto, né? É óbvio que a gente nunca recomenda, né, o uso das chupetas. Eu nunca dei bico para minhas filhas, a gente não recomenda há muito tempo, né? A gente sabe de todos os problemas. A única situação em que isso é permitido é quando a gente faz uma sucção não nutritiva num bebê internado, clinicamente instável e que às vezes está na UTI, privado, né, da via oral, enfim. Existem situações, mas a gente não recomenda de forma alguma, né? E a gente sabe toda a questão, né, da própria formação oral e a musculatura e a deglutição, enfim, né, a questão com a dentição. Isso já é um consenso estabelecido, né? E no nosso vídeo, a gente mostra, no vídeo Seja Doce com os Bebês, tem um bebê onde está sendo feita a coleta de sangue, e aí ele está com uma chupeta e está se adicionando a sacarose. Isso é uma situação particular, a sucção não nutritiva, porque esse bebê está privado lá da amamentação, enfim, né? Nós não aconselhamos de forma alguma.
Minhas filhas nunca chuparam bico e meus netos nunca chuparam bico, mas existem situações particulares em que isso pode ser usado, a sucção não nutritiva, enfim, né? E o melhor sempre, o mais saudável, né? Como tu disseste no início, o padrão ouro é a amamentação, né? Mamadeiras poluem o planeta. Que também se relaciona muito ao tema desse ano, o enfoque, né, sobre a sustentabilidade. Eu acho que eu vou esperar isso. O que da Janine Felipe? O que a mãe deve fazer quando não produz leite suficiente para o bebê? Essa é uma situação que a gente diz que é muito particular também, né? A gente sabe que o estresse materno, a ansiedade, o cansaço, né, pode comprometer até mesmo com a ejeção, né? O tempo que o bebê está sendo colocado. Então, às vezes, as pessoas pode estar passando por um momento muito grande de estresse, não ter ajuda, especialmente agora nesse momento de pandemia. Já tive várias colegas também que no início ficavam muito angustiadas, e aí com a orientação de neonatologistas, pediatras, às vezes você pode alimentar o seu bebê usando até um copinho, enfim, para conseguir fazer com que essa mãe relaxe, para ela se sentir tranquila de novo, que ela consiga dormir, né? A gente tem que pensar na saúde dos dois, né? Não é uma maquininha de produzir leite, né? Então, assim, uma boa conversa, ouvir essa mulher, né? Ouvir, estar atento. Uma das regras básicas do aconselhamento é saber ouvir, né? Eu acho que para tudo, né? A gente está, assim, aberto à escuta, aos medos, né? Às dificuldades, né? E existem muitas técnicas, a gente poderia ficar aqui toda a noite falando, né, de ajudar, né, e por isso que a gente fala do banco de leite como é importante, né, para que essas mulheres possam ter ajuda 24 horas, que a gente possa ter um dia. A Dris é uma que está ouvindo a gente falou muito no Disque Amamentação, né, eu já usei muito FaceTime, WhatsApp, enfim, tudo para falar com as mulheres que passam por dificuldades, né? A gente fala os perrengues, né? Do início da amamentação, e saber que isso é perfeitamente aceitável, se sentir fragilizada, né? Com dificuldade, e por isso que é bom ter uma pessoa afetiva e com expertise, né? Que saiba fazer, saiba ouvir, né? Tenha paciência, é isso aí. E relacionando também a questão do desmame, que foi uma das questões ali abordadas da Patrícia. E eu queria saudar também a professora Juliana Zilmer, que eu não tinha citado antes, mas que também está assistindo, e agradecer. Que bom. As futuras mamães todas. Dizer para elas, viu, Larissa, eu posso mostrar, que as que não ganharam, todas vão ganhar, né, para os top models, os bodyzinhos, né? A Drizzy já ganhou dela, já levei. Essa questão do desmame é um problema sério no Brasil, a gente tem uma mediana curta ainda, né, em torno de 3 meses. A gente já melhorou um pouco, voltou para o... A gente tinha melhorado toda essa questão da performance, né? E acho também que com tudo que a gente falou agora, né, dessa sociedade que às vezes é bastante perversa com as mães, né? A falta de apoio, isso contribui, né? E às vezes um profissional que não foi preparado para ouvir aquela mãe, ajudar, ele vai prescrever uma fórmula, ou a mãe que está insegura, ela vai olhar para aquela mamadeira, a criança está chorando, está com fome, ela fica desesperada, não tem ninguém para ajudar, ela vai dar, né? Então, a gente entender essas questões todas, né? É um trabalho que precisa ser feito, né? A sociedade precisa ser sensibilizada, né? Para apoiar essas mulheres, né? Tem uma pergunta ali que eu vou esperar a menina da transmissão colocar, que é sobre a importância das doulas nesse processo das doulas, enfim, na amamentação para as mães de primeira viagem. E outra pergunta que tem da Helena Campelo, que é a minha colega, é sobre como efetivamente estimular a amamentação, tanto na atenção hospitalar quanto na atenção básica. A questão volta para aquilo que nós falamos inicialmente, né? Profissionais
com habilidades para poder iniciar esse processo. Esse processo inicia antes, lá no pré-natal, né? Mas é preciso assim, muita delicadeza no puerpério dessas mulheres, pessoas que tenham uma mesma linguagem, que consigam entender aquele momento que a mãe está passando, e para poder favorecer isso com calma, né? Corrigir pega, posicionamento no sentido não de ser a posição, posicionamento que fique confortável, que a mãe consiga amamentar, oferecer essa segurança, né, em todos os sentidos. Então, assim, é um conjunto, né, Larissa? É um conjunto de habilidades, um conjunto de intervenções. E mesmo quando ela sai do hospital, que ela recebeu aquelas orientações, às vezes o puerpério, assim, ó, fica agora, eu acho que nem sei se é 48 horas, porque houve tanta mudança, né, alta precoce, enfim. A pessoa fica no puerpério com toda a mudança hormonal, ela não consegue nem entender, ela não sabe nem quem ela é, às vezes, a mulher, né? Ela não está prestando atenção. Então, os problemas muitas vezes acontecem lá na primeira semana do pós-parto, né? Se ela não tiver alguém efetivamente que possa buscar, ajudar, ela vai se atrapalhar, né? Então, por isso a importância de ter profissionais nas unidades básicas, quando vai fazer a revisão, entender se tem alguém que está ajudando, né? Utilizar também todo esse processo que nós temos hoje de comunicação. O meu sonho agora é tentar ver se a gente consegue criar um aplicativo também, com algumas dicas para as mães, né? A geração de vocês é mais high-tech, então, assim, que tenha... Mas tudo isso é o fator humano que está ali, que vai te acalmar, que vai te dar o apoio, que tu saiba que tu não vai ser julgada, que tu está cansada, que tu possa chorar, que tu possa dizer que está com medo, né? Então, essas questões, elas precisam ser vistas, né? Com muita delicadeza, como eu digo. Não adianta muito teórico, né? Uma coisa emblemática, assim, tal, tem que fazer, tem que ter muito cuidado, né? Com esse momento das mães, né? Sim. Para finalizar, eu quero relembrar que tem nos comentários o formulário para vocês responderem, que é importante depois para a certificação. E um tema muito importante também, que a gente estava falando sobre o estímulo, né, dos profissionais, é a consultoria de amamentação, né, se tu quiser falar um pouquinho sobre isso. E na semana que vem a gente vai ter uma live sobre isso, não precisa aprofundar muito, só para a gente encaminhar um pouco o tema. E o Carlos Alberto Zilmer, parabéns, professora Ana, é maravilhoso te ouvir. Parabéns à professora Sidneia pela iniciativa. Foi a professora Juliana Zilmer que comentou. Obrigada. Eu fico muito feliz, né? Muito emocionada de ver. Eu acho que a Jamila também, que foi nossa aluna, vai falar amanhã. Há poucos dias atrás, no curso que eu falei, eu mencionei, eu tive a Vanessa, que foi nossa primeira aluna a fazer residência no banco de leite lá do Instituto Fernandes Figueira. Eu tive muitos alunos, Larissa. É um prazer enorme ver essas alunas que levam isso e se profissionalizaram, são consultoras em lactação, trabalham promovendo a amamentação, né? A Vanessa, não sei se ela está nos ouvindo, ela contribuiu agora há pouco, né, com o nosso curso que a gente fez voltado para as estudantes. Então, eu já estou agora numa outra linha, né? Mas eu não perdi, eu sou meio Malala e meio Mafalda, assim. Eu tenho meu lado Mafalda do Quino e meu lado Malala. O meu sonho, minha responsabilidade é buscar que a gente possa ter um banco de leite na cidade de Pelotas, né? A gente tem 2 UTIs neonatais importantes aqui. Nós temos uma prematuridade intensa no mundo e aqui também. Então, um centro eu quero também, se tudo for possível, criar um ambulatório de aconselhamento. Estou tentando tratar isso com colegas e possivelmente a gente vai tratar isso mais tarde com gestores, porque agora parece que a pandemia, as outras demandas ficaram para trás, né? Então, a gente poder ter um centro de aconselhamento com pesquisa, com formação, porque a gente está aqui de passagem, né, Larissa? A gente vai passar o canudo para vocês. Então, é importante que vocês, jovens, se apropriem desse conhecimento, que tenham pessoas multiplicadoras, né? Então, esse é o meu sonho, né? Meu sonho que eu estou indo atrás também, né? Eu sonho, mas eu ajo para chegar no sonho.
E realizaremos, se tudo der certo. E tomara que dê. A professora Deise Soares também está assistindo a nossa live. E como eu tinha falado anteriormente, na semana que vem, dia 13 de agosto, como está passando aqui embaixo, vocês podem ver, tem essa live sobre a consultoria de amamentação, que será às 7h30, a gente vai divulgar no Instagram do projeto, na página do projeto. E agora acho que podemos finalizar, não sei se tem mais alguma coisa para falar. Fico à disposição. De novo, agradecer e dizer que todo esse processo de mudança, às vezes, mudar é difícil, né? A mudança, o status quo, mas vocês que são os jovens que estão ouvindo e fazendo, construindo a carreira, a gente não pode se intimidar diante das dificuldades, né? A gente tem que focar em coisas boas, né? Os bebês continuam precisando de gente para ajudar para mamar, as mães continuam precisando, né? E a gente consegue, eu penso que aqui na nossa cidade, no nosso município, é possível fazer um trabalho muito bacana, como as gurias já vêm fazendo, a Cid, várias outras colegas, né? Promovendo a amamentação. E é um prazer enorme a gente estar junto, a gente sente os olhos brilhando, né? Agora, no final do nosso curso, nós fizemos, foi aula virtual, foi minha primeira experiência, né? E é tudo novo para a gente, né? E a gente fica muito ansioso para saber se a gente está fazendo a coisa certa, né? E no final, nós tivemos toda a turma produzindo umas plaquinhas lindas, com falas, com dizeres, então os alunos realmente emocionados, entusiasmados com essa questão, não só porque a gente está vivendo isso no Agosto Dourado, mas especialmente porque a gente conseguiu assim despertar, né? Uma sementinha que a gente está sempre plantando, né? Que é importante. Muitas alunas que passam na graduação, comigo na disciplina e com outros colegas, depois vão ter os seus bebês, né? E portanto, assim, eu agradecer a essas pessoas que têm nos ajudado com o projeto, né? Sou grata pela minha condição de educadora, professora, de poder conviver com vocês, né? E compartilhar o que eu aprendi, né? A gente está sempre aprendendo com vocês. E a gente se inspira muito por vocês. Eu estou muito inspirada por todos os relatos que tu tem falado, principalmente da pesquisa. Eu tenho um amor muito grande pela pesquisa. E é muito bom ver que tem alguém tão engajada como tu, e sei que outras pessoas também estão, mas na enfermagem como exemplo, né, para nós. E a live está chegando ao fim, né, mas como eu tinha feito o convite para a live da semana que vem, eu queria agradecer a professora por ter se disponibilizado em vir aqui com a gente, falar um pouquinho das experiências dela, dizer que foi sensacional, assim, e dá para ver pelos comentários que a gente está passando aqui na tela, que foi uma live de muita valia para esse momento. E relembrar, né, que a gente está no Agosto Dourado e tem toda a gente trata intensivamente desse tema, mas que é um tema importante para a vida, né? Que não é só agora que a gente precisa tratar dele, e também, se tu quiser divulgar alguma outra live que tu vai fazer essa semana, agora, não sei se a senhora quiser. Eu vou participar de um encontro internacional agora, eu acho que vai ser dia 10, tá? Com outros países de língua espanhola. Eu vou divulgar, vou passar para a Larissa. Agora, Larissa, muito bom te conhecer, então a gente faz esse... Eu vou compartilhar contigo assim que tiver já o cartazinho. A gente vai falar sobre a questão da modulação, como estratégia de modulação da dor, né? Em vários países de língua espanhola. Então, foi um grande prazer participar. Fico muito feliz de poder ter contribuído com vocês aqui. Um beijo enorme para todos que estão nos assistindo. Obrigada. Então, gente, a gente chegou ao final da live. Eu queria agradecer a todos que assistiram. Eu pedi que vocês sigam o Instagram do projeto, @bebeabordo_fipel, que está passando aqui embaixo. Tem o cronograma das próximas 2 lives, né, que também está rolando no Instagram do projeto. Lá também tem publicações que a gente coloca sobre o tema de materno infantil, os mais variados temas. Vocês podem interagir por lá, pedir temas, também sugerir.
Agradecer a equipe que comigo fez essa live ser possível, principalmente a professora Ana, que trouxe os conhecimentos dela, a Ana Aline, que está mediando, e a professora Marina, que também está dando o apoio. E é o projeto de extensão Bebê a Bordo, que eu entrei recentemente, mas que tem feito muito, que tem me rendido muitos frutos, assim, em questão de conhecimento. Então, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, os comentários continuam abertos, essa live fica salva aqui no Facebook. Então, se vocês lembrarem de alguma outra questão, a gente responde assim que possível. Muito obrigada pela presença de vocês e um grande abraço virtual. Beijo, Larissa. Beijo.